Boa noite. Sabe que a primeira vez que eu preguei num domingo à noite foi aqui, né? Nesse púlpito, em 2013. De lá para cá muita coisa mudou, só que ele continua alto. Eu continuo morrendo de medo de ficar aqui em cima, sabia? Gostava de pregar lá embaixo, que era mais fácil. Bom, os irmãos puderem abrir a Bíblia já, para a gente começar, que o assunto é longo, no Salmo 90, a partir do versículo 11. Salmo 90, a partir do versículo 11. Antes de começar, eu queria dizer que eu estou muito feliz de estar aqui, num dia especial, né, numa época especial de se falar da Reforma Protestante. É um assunto que eu gosto muito pouco. A tese da conclusão do seminário, minha, quando eu terminei, foi sobre a Reforma Protestante, de tão pouco que eu gosto do assunto. E é muito importante a gente rever a Reforma Protestante, a gente olhar a Reforma Protestante, porque ela conta a nossa história, né? Tem um filósofo que diz que nós conseguimos enxergar mais longe quando nós sentamos no ombros de gigantes. E homens gigantes no nosso passado viveram e morreram para que a gente estivesse aqui hoje. A igreja ela é uma construção de muitas mãos, e a reforma foi uma dessas mãos, e é importante a gente olhar o que eles fizeram, para que a gente saiba para onde a gente quer ir, aonde a gente já veio, o quanto a gente já andou, quanto mais ainda tem para andar e aonde a gente quer chegar. É muito importante isso, para que a gente não cometa os erros que foram cometidos no passado, para que a gente corrija os erros que nós estamos cometendo hoje, que eles nos ensinaram, e para que a gente não deixe que eles nasçam nos nossos corações, para que a gente cada dia esteja mais pronto para a volta de Jesus, que era iminente lá quando Paulo pregou, era mais iminente ainda quando Lutero, Calvino, Zwinglio pregaram, e é mais iminente ainda agora que nós estamos aqui, ele está voltando, e a gente precisa estar pronto para esse momento. E a Reforma Protestante, ela é importante ainda, porque a salvação ainda é importante. Um autor especialista em Reforma Protestante, ele fala, a Reforma Protestante ainda importa, porque a salvação ainda importa. E a Reforma começou quando os homens de Deus olharam para a vida da igreja e falaram, a gente não tem olhado para a salvação. A gente está olhando para o dia a dia, a gente está olhando para os relacionamentos, a gente está olhando para a estrutura da igreja, a gente está olhando para o dinheiro, a gente está olhando para o poder, mas a gente já não está mais olhando para o Senhor dessa obra e a gente não está mais olhando para a salvação, a gente precisa voltar para isso. E aí a reforma nasce. E se a salvação ainda importa, os valores da reforma ainda importam. Então vamos ler Salmo 90, a partir do verso 11, para a gente começar essa conversa. Diz assim, quem conhece o poder da tua ira? Pois o teu furor é tão grande como o temor que te é devido. Ensina-nos a contar os nossos dias para que o nosso coração alcance sabedoria. Volta-te, Senhor. Até quando será assim? Tem compaixão dos teus servos. Satisfaze pela manhã com o teu amor leal. E todos os nossos dias cantaremos felizes. Dá-nos a alegria pelo tempo que nos afligiste e pelos anos que tanto sofremos. Sejam manifestos os teus feitos aos teus servos, e aos filhos e filhas deles o teu esplendor. Esteja sobre nós a bondade do nosso Deus soberano. Consolida para nós a obra de nossas mãos. Consolida, Senhor, a obra de nossas mãos. Esse salmo, o Salmo 90, ele foi analisado pelo Lutero, logo depois da Reforma Protestante. O Lutero escrevia muito, né? Ele era um monge, professor de teologia, e ele escrevia muito. Muitos dos escritos dele viraram pregações, alguns outros viraram comentários bíblicos a respeito dos textos bíblicos, como os reformados enxergavam os textos. E quando ele escreveu o comentário sobre o Salmo 90, ele se deparou com a graça. Não parece, mas ela está aqui. E quando ele se deparou com a graça, ele falou longamente sobre a graça. E isso, inclusive, acabou virando um dos pilares da reforma, né? O terceiro pilar, que é o que a gente vai falar hoje, sola gratia, ou somente a graça. E sobre esse assunto, a graça, ele disse o seguinte, a frase que ele fala é a seguinte,
sobre este artigo, a graça, a igreja permanecerá de pé ou cairá. A graça, ela é tão importante que, dependendo do como ela entende a graça e do como ela se relaciona com a graça, ela vai permanecer de pé ou ela vai cair. É uma afirmação muito severa, mas a reforma é algo muito severo. É interessante a gente falar sobre a reforma, mas a reforma não é um assunto leve. A reforma é um assunto pesadíssimo, duríssimo, porque ela confronta o engano, o erro e a maldade. E se você está prestando atenção nas duas mensagens anteriores, eu não estava aqui, mas eu assisti as duas mensagens para me preparar, e se você prestar atenção na mensagem de hoje e nas próximas, você vai se sentir muito confrontado com o que está sendo pregado aqui. A pregação de só a Escritura, a pregação de só Cristo, a pregação de só a graça, a pregação de só a fé, a pregação de somente a glória a Deus, são pregações muito severas, elas confrontam a nossa vida. Muitas vezes você vai ver que você está indo pelo caminho contrário do que está sendo pregado aqui. A reforma ofende, porque a palavra de Deus nos ofende. E se você está se sentindo ofendido ao ouvir essas coisas, glória a Deus, é sinal que você está sendo reformado. Reformar é quebrar o que está errado e colocar de volta na forma certa, e quebrar dói. Assim que é a reforma. A reforma ela é um exercício dolorido, mas que nos põe de volta no formato que Deus queria que nós estivéssemos. Por isso que ela chama reforma. E só a graça, que é o assunto de hoje, ele é uma resposta para um dos erros que aconteciam da igreja. Só recapitulando, para que a gente fique, todo mundo na mesma página, na primeira semana, o pastor pregou sobre só a Escritura, sola Escritura, ou só a Escritura. E essa sola, a gente conhece como sola, essa primeira sola, esse pilar da reforma, ele responde a um erro. Qual era o erro? O erro de que a revelação de Deus podia vir de vários lugares. Da palavra de Deus, sim, mas da opinião do Papa também, da opinião dos padres também, da sua revelação íntima, da maneira como você entende Deus, da maneira como você enxerga Deus, das suas emoções, dos seus desejos, dos seus sentimentos. E ela fala, não, toda a revelação de Deus está na palavra de Deus, e a palavra de Deus é suficiente, você não precisa de mais nada. É só a Escritura que é a palavra de Deus, e toda a Escritura é palavra de Deus, se contente com isso. Se você quiser ser cristão, você vai ter que abraçar a Bíblia e obedecê-la de ponta a ponta. Não pode ter um ponto em que você olha e fala, esse aqui, mas esse aqui eu vou fingir que não lê, não. Somente a Escritura, mas toda a Escritura. Essa é a resposta que a primeira sola dá. A segunda sola, que foi pregada na semana passada, que é Solos Christus, diz a respeito de Jesus e da salvação. E ela é uma resposta de que a salvação poderia vir de vários outros lugares, ou de que a nossa esperança poderia ser depositada em outros lugares e outras coisas, a intercessão dos santos, ou a oração da sua mãe enquanto você faz coisa errada, ou o participar de uma ceia, ou estar presente na igreja, ou você ter uma vida correta. E essa sola diz, não. A salvação é somente através de Cristo, e mais ninguém é capaz de te salvar. É a sola da cruz. A cruz de Cristo é o suficiente para a gente, e só ela é o suficiente para a gente. Nada além dela e nada menos do que ela. Só a cruz de Cristo. E hoje a gente vai fazer a mesma forma. A sola gratia vai ser a resposta a um erro. E só a graça é interessante porque quando a gente olha só a Escritura, ela é autoexplicativa, é só a Escritura. Não tem mais nada além dela. Quando eu falo só de Cristo, eu estou falando de Cristo. É fácil de você entender do que eu estou dizendo. Quando eu falo da fé, você sabe o que é fé, está no seu dia a dia. Quando eu falo da glória só a Deus, também é, até que fácil de entender. Agora, quando eu falo de só a graça, dá uma coceirinha, porque muita gente nem sabe de fato o que é a graça.
Talvez se eu perguntar, você vai responder, é o presente que a gente não merece. De fato, essa é a resposta. Mas só a graça tem um pouquinho a mais para explicar. Porque a sola de hoje, só a graça, ela talvez pudesse se chamar só a humilhação. Ou só a humildade. Porque a graça se revela, quando a graça se revela, ela humilha o homem. Ela torna o homem pequeno e humilde. E é só assim que você pode experimentar a graça. E hoje a gente vai falar sobre isso. Bom, vamos ao erro para que a gente possa solucioná-lo, né? O erro que só a graça tenta corrigir é a relação do homem com o pecado. A relação que o ser humano tem com o pecado. Romanos 3 é taxativa, e ela diz: todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. O que isso significa? Isso significa que não existe um único homem no mundo inteiro, em todo o tempo, desde que o mundo foi criado até hoje, exceto Adão, que tenha passado um dia de sua vida num estado onde não existia pecado nele. Todos nós somos pecadores. E estamos definitivamente afastados de Deus para a eternidade. O nosso destino é um só, e ele é certo, garantido: o inferno. E ele é real. O inferno existe. Nós vamos para o inferno. Ponto. Esse é o estado do homem natural. E não tem como o homem não ter pecado. É como se você comprar um carro, você tem opcionais e você tem itens de série. Você pode comprar com vidro elétrico ou sem vidro elétrico. Você pode comprar com teto solar, sem teto solar. São opcionais. Mas sem motor você não pode comprar, é um item de série. Tem que vir no carro. Entende? A placa do carro tem que vir no carro. O homem é a mesma coisa. Pode vir sem cabelo, pode vir com cabelo, mas sem pecado, não tem. Nós somos pecadores. É isso. Esse é o nosso estado. E para ele, não tem remédio, irmãos. Não existe um remédio para o pecado. Mas qual é o erro? Até aí a gente está na mesma página, todo mundo entendeu o pecado. Legal. O Lutero mesmo, quando ele já era pastor, ele refletiu a respeito da sua vida como monge, antes da sua conversão. E ele falando sobre a graça, ele falava o seguinte, que a igreja pregava, quando ele ainda era membro da igreja, pregava que a salvação era somente pela graça. Então cadê o erro? O erro está no fato da maneira como a igreja enxergava a graça. A igreja enxergava a graça como um presente, como um favor dado ao homem, que era uma recompensa ao seu esforço. Então, se um homem, ele participasse dos 7 sacramentos, batismo, primeira comunhão, a crisma, confissão, o matrimônio, a Eucaristia e a extrema-unção, certo? São os 7 sacramentos, ou seja, 7 ações que tornam o homem santo. O homem se esforçaria e, em contrapartida, ele receberia graça. É como se a graça fosse o Red Bull do crente. Ele ia dar asa, sabe? Ele vai dar força para você continuar no caminho. Ele é a recompensa pelo seu esforço. Porque como eles entendiam que o homem era bom. Ele só tinha o pecado. Mas ele era bom. Ele era capaz de encontrar Deus se ele se esforçasse. Se ele desse esmola, se ele não faltasse na missa, se ele participasse dos sacramentos, se ele fosse um homem honesto. Ele ia no caminho do bem, e aí a graça era feita sobre ele. Você tinha que merecer a graça. Mas graça não é o favor que eu não mereço? Mas era assim que se entendia. E muita gente ainda entende assim hoje. A gente vai falar sobre isso. Mas a igreja entendia dessa forma. Você vai se esforçando porque você é bom, e a hora em que você merecer, você recebe graça, o favor de Deus. E aí você vai prosperar na sua vida espiritual.
Mas a gente entendeu, Paulo já pregou sobre isso, Agostinho pregava sobre isso, Jesus pregava sobre isso, o homem é mau, todo mal, não tem nada de bom no homem. Como que ele vai buscar a Deus? Ele odeia a Deus, ele odeia tudo que Deus fez, ele odeia tudo que Deus é, ele odeia a Deus. Não tem uma área da sua vida que não esteja tocada pelo pecado. Como que você pode buscar santidade assim? É impossível. Vocês já viram aqueles vídeos dos passarinhos com petróleo? Sabe quando ele cai no petróleo e ele não consegue mais andar, ele não consegue mais se mexer, ele não consegue sair dali sozinho? Essa é a nossa vida no pecado. Tudo em nós está tocado pelo pecado, não tem nada que dá para aproveitar. A gente não vai conseguir sair daí sozinho, não tem esforço no mundo que possa fazer a gente sair desse lugar onde a gente está e chegar em algum lugar no meio do caminho para tomar esse Red Bull espiritual e caminhar o que falta para a salvação. Não dá, nós estamos perdidos. E é por isso que nasce sola graça, somente a graça. É a resposta que os reformadores dão para essa mentalidade de que você é capaz de ir sozinho até algum lugar e ele vai e termina de te ajudar. Ele diz não, não. Você não é capaz de sair de onde você está e ir para lugar nenhum se não for Ele a fazer. É como o Salmo 90 fala. Ele fala o que no fim dele? Ele fala, Senhor, valida as obras das nossas mãos. O fim do Salmo, o Salmo 90, o último versículo do Salmo diz, consolida Deus soberano para nós as obras das nossas mãos. O que Lutero entendia ao ler esse texto e o que os reformadores entendem ao ler esse texto é que não importa quanta obra você faça, se não é o Senhor consolidar, ou seja, tornar sólido, é areia e vai se desfazer. Mas tinha gente que pensava assim há muito tempo já. Vocês já viram os fariseus? Os fariseus tinham certeza absoluta que as obras das mãos deles eram suficientes. E sobre os fariseus, eu quero ler o texto que a gente vai falar sobre graça hoje. Eu queria convidar os irmãos então a abrirem Lucas 18. Evangelho de Lucas, capítulo 18. Nós vamos ler do versículo 9 ao versículo 14. Diz assim: alguns que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os outros, Jesus contou esta parábola. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano. O fariseu em pé orava no íntimo: Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como esse publicano. Jejuo 2 vezes por semana, dou dízimo de tudo quanto ganho. Mas o publicano, ficando à distância, ele nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito ele dizia: Deus, tem misericórdia de mim que sou pecador. Eu lhes digo que este homem, o publicano, e não o outro, foi para casa justificado diante de Deus, pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Eis a graça apresentada pelo próximo Senhor Jesus, pelo próprio Senhor Jesus. A graça, como eu disse, é a doutrina da humilhação. Porque o homem que confia em suas próprias forças, mesmo que seja só um pouquinho, se ele confia em suas próprias forças, ele não confia no Senhor. E a graça, a palavra graça, que a gente chama de favor imerecido de Deus, ela tem nome. A maior graça de Deus, se não a graça de Deus, é um homem. A graça de Deus é Jesus. Ele é o favor que nós não merecíamos. Ele é o presente que nós não merecíamos. É Jesus. E se você confia em qualquer coisa de você mesmo,
você não confia em Jesus. E o que o fariseu faz aqui é orar de pé e agradecer a Deus porque ele é um homem bom e não é ladrão, e não é adúltero, e não é corrupto, não é publicano, dá dízimo e jejua. É confiar em quem? Em si mesmo e não em Deus. Se ele não confia em Deus, na pessoa de Cristo, ele não pode receber o presente de Deus, que é Cristo. Você só pode receber o presente de Deus, que é Cristo, se você tiver plena e total certeza de que não tem nada em você que seja capaz de te salvar. É só a hora que você tiver a plena consciência do pecado, que a gente falou agora há pouco, e do lugar para onde você vai por causa do seu pecado, e de que não tem nada nesse mundo, e nem nada que você possa fazer, que possa te tirar desse caminho, que você vai clamar: socorro, Senhor. E todo aquele que clamar será salvo. Você entende? Você só é capaz de clamar de verdade, para ser salvo, quando você entende que nada do que você possa fazer pode te tirar desse seu caminho de perdição. Eis a graça. Eis a graça. É o homem humilhado diante dele, diante de Deus, e que se entende como não merecedor de absolutamente nada. E aí ele é capaz de receber a graça. Os reformadores, eles contavam uma história bem interessante para ilustrar a graça, para explicar a dinâmica da graça. Eles falavam assim: imagine um homem, um príncipe, muito rico, e ele resolve se casar. Mas dentre todas as opções que ele tem, ele decide sair à rua e ele resolve se casar com uma prostituta. A prostituta mais vil, sem nenhuma qualidade, nada que presta naquela mulher, e ele resolve que ele vai casar com ela, com essa prostituta. E ele a leva para o castelo e se casa com ela. Nesse casamento, os dois se tornam uma só carne. Tudo que é dele passa a ser dela. Tudo que é dela passa a ser dele. É assim que funciona, certo? O casamento é assim. Mas esse príncipe rico e poderoso, ele tem uma coisa muito interessante nesse casamento com essa prostituta. Tudo o que passa da prostituta para ele deixa de existir. Que coisa interessante. Por exemplo, a prostituta é paupérrima, ela não tem nada, ela é miseravelmente pobre. Quando ela se casa com ele, ela transmite, não é? Eles dois são um, tudo que ela é de miserável e pobre vai para ele. Mas ele é rico. Tão rico que não importa a miséria que ela esteja, ao tocar nele, deixa de existir e ele continua rico. Porque a riqueza dele anula a miséria. Em contrapartida, ela, que era miserável e pobre, ao se casar com ele, recebe tudo o que é dele. E agora ela é o quê? Rica. Ele é um príncipe. A moral dele é intocada. Ela é uma prostituta. Se tem uma coisa que ela não tem, é moral. E a hora que ela se casa com ele, a moral horrível dela toca nele e deixa de existir, porque ele é o príncipe amado e querido por todos. Ele vai continuar sendo o príncipe amado e querido por todos. A moral dela deixa de valer. Mas em compensação, ao se casar com ele, a moral dele cai sobre ela, e agora ela não é mais uma prostituta, ela é a mulher do príncipe. Ela ganha o que ela não tinha, e em compensação ele não ganha o que ela tinha, porque não é que ele não segue a regra, mas que o que ela não tinha desaparece. A desconfiança, o desrespeito, a maldade, todas essas coisas nesse casamento desaparecem dela, e ela recebe desse príncipe tudo aquilo que ela não tinha, mas que sobra nele. E quando ele se tornar rei, o que acontece com ela?
ela vai se tornar a rainha e se assentar ao lado dele no trono e governar junto com ele, e as pessoas vão se dobrar diante dela. Isso pode subir para a cabeça dessa pessoa. Pois é, a não ser que essa esposa, que essa rainha, que essa noiva se lembre que no fundo ela é a prostituta. Que é por causa dele que ela não é mais nada disso. Sem ele, ela não é nada. Sem ele, ela não é nada. É como o publicano, que chega para orar e ele fala o quê? Senhor, eu não sou digno de nada, eu só confio em Ti. E sai de lá como? Justificado, feito justo, mesmo sendo um pecador. É a prostituta. Enquanto ela se colocar ao lado desse rei, ela pode desfrutar de tudo que ele tem. Ela pode aproveitar todas as coisas. Ela pode ser aquilo que ela nunca foi. Ela só não pode se esquecer que ela nunca seria isso, se não fosse por ele. Nada é dela, tudo é dele. A doutrina da graça, ela é uma doutrina da humildade e da humilhação, porque ela nunca fala do homem, ela fala de Cristo. Não é sobre quem recebe esse presente, é sobre quem dá esse presente. A graça, que é o presente imerecido do homem, não revela no homem nada de bom, porque o presente é imerecido, senão seria o quê? Contrapartida, assinatura do contrato, pagamento, eu não sei, mas não seria presente. A graça só revela os valores dele, que é quem dá. Porque ao dar um presente para alguém que não merece, ele revela bondade, ele revela misericórdia, ele revela amor, ele revela o sacrifício, ele revela o cuidado. Quanto a quem recebe, nada importa. Nós somos só a prostituta, que ele decidiu, por motivos que a gente nem é capaz de sondar o porquê, que ele queria casar. A igreja vai se relacionar com a graça, sempre tendo essa plena consciência de que nós não merecemos nada. Falar da graça como se ela fosse um favor imerecido genérico, tira da gente a consciência do tamanho da graça. A graça é enorme, meus irmãos. É Cristo, o Filho de Deus, que veio em homem e morreu na cruz por nós. Isso não tem tamanho. É um presente que a palavra presente é pouco para descrever. E a gente não pode se relacionar com isso de maneira tola. A gente não pode se relacionar com isso como se isso fosse o presente de aniversário que você recebeu quando você fez aniversário, ou como o presentinho que você vai receber no aniversário da igreja. Não! É o único presente que importa na vida de alguém, é esse, é a graça. É Cristo sendo entregue para você e para mim, para tirar a gente daquele caminho de trevas e do inferno que ninguém poderia tirar, a não ser Ele mesmo. Então Ele decide que Ele vai, e Ele vai tirar. E quando a gente entende a graça dessa maneira, a gente vai começar a ter uma nova percepção da nossa vida. E isso vai nos trazer a atualidade da reforma, o como a graça ainda é importante hoje. Porque quando Lutero vai e fala dessa maneira como eu estou explicando, de que nós somos como a prostituta que não merecia nada, que não tinha nada, que nada há de bom, ele cria um problema enorme contra a igreja até então, porque eles achavam que o homem ainda tinha algo de bom. Se não há nada de bom, a graça então ela não é o Red Bull. Ela é o desfibrilador, porque o homem está morto. E ele vai ser ressuscitado. Você entende? Ele jamais levantaria da onde ele está e alcançaria a salvação. A não ser que Deus, por sua misericórdia,
lá da eternidade, enviasse o seu Filho para te dar um choque e te ressuscitar. Essa é a graça. Mas ela continua sendo importante hoje, porque a gente continua cometendo o mesmo erro de antes da reforma. Pessoas caem para os dois lados. Eu não vou lembrar o nome do teólogo agora. Um deles, dos reformadores, disse que o grande... Lewis, não é reformador. Lewis falou que existe um grande abismo. Né? Ele fala que existe um grande abismo. E que o que cruza esse grande abismo é a graça. Né? A cruz de Cristo, né? A graça de Deus feita em carne, que é a cruz de Cristo, é o que faz com que a gente seja capaz de cruzar um abismo entre a perdição para a salvação. Mas imagine uma ponte, se nós cairmos para um dos dois lados, nós caímos de volta na perdição. E nos tempos de hoje existem pessoas caindo para os dois lados. Pessoas que se relacionam com a graça de maneira errada a cair, tanto para um lado quanto para o outro. Como você pode cair da graça para um lado ou para o outro? E não é cair da graça de perder a salvação e tal. Eu estou falando de errar na maneira como você se relaciona com a graça. Existem duas maneiras principais de fazer isso. A primeira delas é fazer como os fariseus. É se tornar alguém apegado às regras. Tão apegado às regras que você extrapola os limites do que é bom e do que é correto. Quer ver como você pode ser legalista? Que é o termo. Você foi salvo pelo Senhor Jesus e você passou a ser membro dessa igreja. E por algum motivo, você não pôde vir ao culto. Você se entristece. Glória a Deus por isso. É sinal que você continua na comunhão, perseverando e alegre por pertencer ao corpo de Cristo. Mas aí, você não tem paz a sua semana inteira porque você não foi ao culto. E você se sente sujo, e você se sente perdido, e você se sente desconecto da igreja porque você faltou aquele culto. Irmão, talvez você esteja adorando o culto, e não mais o Senhor do culto. Mas isso ainda tem o seu grau de utilidade, para que você não se afaste demais. Mas e quando você já não falta mais no culto, e aí um irmão falta, na outra semana você vê o irmão, né? Vem mais na igreja, hein? Caramba, hein? Difícil te achar, vou ter que ir na tua casa te buscar. Você começa a cuidar de tudo e de todos que estão ao seu redor, e só é santo quem faz aquilo que você acha que é certo a ser feito. Você nem sabe se a mãe dele morreu, se ele teve um problema, sabe, passou mal, se ele está com um problema de saúde que você pode ajudar. Você não quer saber. Você está olhando e julgando. Não veio na igreja, hein? Ceia. A ceia é o dia do fariseu. O pastor chega aqui na ceia e fala assim, os irmãos que vão tomar a ceia, por favor, fiquem de pé, só para ajudar os diáconos. É só para o diácono saber para onde ele vai. O irmãozinho não levanta porque está com dor no joelho. Ele olha para o lado e fala assim, pecado, né? Tá em pecado, não vai tomar a ceia, hein? Se eu tivesse em pecado, eu nem vinha no culto. Que isso? Vim para ficar sentado? Isso é você ser um fariseu, irmão. Você está olhando para os comportamentos, para os hábitos, para as coisas e tentando encontrar nelas as manifestações da sua salvação. Isso é ser um fariseu. Isso é você ser alguém apegado às regras. Mas as regras não te salvam. Nós temos que ter zelo pelas coisas de Deus. Temos sim que participar da ceia do Senhor, que frequentar a nossa igreja, que participar das atividades. Mas a gente não pode tirar a nossa cabeça do Senhor dessas coisas e colocar a nossa cabeça nas coisas. Porque se nós fizermos isso, nós vamos nos tornar fariseus. Nós vamos agir exatamente contra aquilo que o Senhor Jesus pregou tantas vezes e tão severamente. Pessoas apegadas aos comportamentos, à roupa que veste, ao como senta, a com quem fala, com quem não fala, em que lugar da igreja senta. Ao invés de se apegar à misericórdia do Senhor, ao invés de se apegar à graça do Senhor, ao invés de se apegar às coisas que o Senhor nos ensina. Mas tem outro lado para você cair, que é o oposto, que é o liberalismo. Tem um teólogo alemão
que chama Dietrich Bonhoeffer. O nome dele é horrível, difícil de explicar, difícil de escrever. Não tente. Procure por um livro chamado Discipulado. Você vai achar o nome do cara, se tiver um nome muito feio, é esse aí. Dietrich Bonhoeffer. Ele escreveu esse livro preso na Alemanha, porque ele pregava contra o nazismo, e ele chegou ao ponto de ser morto, porque ele pregava contra o nazismo. Ele morreu em 44, 45. E nesse livro, Discipulado, ele cria um termo que se chama a graça barata. A graça barata. E esse é o outro lado de você se relacionar com a graça. Se de um lado você se torna zeloso demais, a um ponto de se esquecer do Senhor e focar nas coisas, do outro lado, o liberal, o adepto da graça barata, vai falar o seguinte: Deus me ama. Me ama. Me ama tanto que deu o seu filho para morrer por mim. Eu sou o filho favorito de Deus, se você for pensar bem. Afinal de contas, ele deu Jesus para morrer e eu não. Eu sou o filho favorito. Não é isso? Ele vai pensar assim: eu sou o ponto fraco de Deus. Ah, Deus quando me vê, derreta o coração dele. Não tem nada que eu possa fazer que ele não vai me salvar. Opa! Então eu posso viver a minha vida do jeito que eu quiser. Que a graça é o presente que eu não mereço. Estou salvo. Eu vou viver a minha vida como se Deus nem existisse. Porque não depende de mim ser salvo. É só dele. Aliás, a Bíblia fala que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então, quanto mais eu pecar, mais graça vai ter. Partiu. Existem muitas pessoas vivendo assim. Vivendo como se a graça fosse um presente que vai ser entregue para você a qualquer momento, a qualquer vida, seja lá como for, da maneira que for. Ela é barata, está na promoção, você só se esqueceu que a graça é Jesus. Não é qualquer coisa. Não é qualquer coisa. E a consciência da graça, saber que você é salvo porque você não merece, mas Ele é bom, se não te pesa, se não faz com que você se humilhe, se não faz com que você se quebre e queira se colocar debaixo desse Senhor, você não entendeu a graça. E aí, pode viver desse jeito mesmo. Mas o destino já está traçado. A graça não é um passe livre para o pecado, meu irmão. Porque quem foi alcançado pela graça de verdade, foi perfurado pela palavra de Deus. Agostinho, no livro Confissões dele, fala que Cristo feriu ele com a palavra, só que ao invés de matar, trouxe vida, e agora ele exulta de vontade de estar perto de Deus. Quando nós somos feridos pelo Evangelho e a gente é salvo pelo Senhor Jesus, não há espaço para você desejar o pecado, para você amar o pecado, para você se apegar ao pecado, ou para você negociar com a palavra de Deus e tentar viver uma vida que flerte com o pecado. Seria como eu perguntar para alguém que foi curado do câncer: e aí, quer ter câncer de novo? Pô, cara, a comida do hospital era tão boa que eu acho que eu até queria ter uma voltinha do câncer. É a mesma coisa, você foi liberto do inferno, das trevas, da escravidão, para uma vida de liberdade, de novidade de vida, de eternidade, diante de Deus. Como você pode desejar o pecado de alguma forma? Se você ainda deseja o pecado, é sinal de que você ainda precisa entender um pouquinho melhor o que é a graça. E talvez experimentá-la como você nunca experimentou. Porque o dia que Ele te lavar, certamente você será limpo. O dia que Ele colocar novas vestes em você, ninguém vai macular essa veste. E o primeiro a defender as suas vestes limpas vai ser você. Porque agora,
Você já não é mais escravo do pecado. Você agora é um homem livre. E como homem livre, cheio do Espírito Santo, abundante da graça, agora você é capaz de lutar. Antes não. Antes você não seria nunca capaz de lutar. Mas agora, nova criatura, regenerado, santificado, agora sim você pode lutar contra o pecado. Agora sim você é capaz de vencer o pecado. Agora sim você é capaz de permanecer na graça. Por isso, meu irmão, a gente não pode se permitir nem para um lado, nem para o outro. A gente não pode se tornar legalista e amar as regras e as ordens e a maneira como a coisa é feita. E a gente não pode se libertar da igreja e falar, vou viver por aí, porque Deus é 10, Ele é legal, Ele me salva e acabou e pronto, e vou viver como se não existisse um Deus. Se você vive como se não existisse um Deus, meu irmão, Deus não existe para você. Calvino veio um pouquinho depois do Lutero. Ele fala sobre a graça quando ele lê Hebreus 4. E ele fala, eu vou até pegar o texto que aqui eu só peguei o 16, se vocês quiserem abrir Hebreus 4 aí. Hebreus está lá no finzinho. Hebreus 4. Ele diz assim, portanto, a partir do verso 14, visto que temos um sumo sacerdote que entrou nos céus, Jesus, o Filho de Deus, nos apeguemos com toda a firmeza à fé que professamos, pois não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer de nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. E assim, nos aproximemos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos a graça que nos ajude no momento de necessidade. Ninguém se achegava ao trono de Deus, porque quem se achegava ao trono de Deus era fulminado. Mas agora, nós temos um sumo sacerdote que nos purificou e que pela sua graça nós podemos entrar na sala do trono do rei e nos colocar diante dela para receber a misericórdia do Senhor. Mas nós não poderemos fazer isso enquanto nós confiarmos em nós mesmos. Nós só somos capazes de fazer isso, como Paulo nos ensina, ele fala assim, confiantes no nosso sumo sacerdote, em Cristo que está intercedendo entre nós. É Ele, entre o Pai e nós, que nos dá a autoridade de entrar no trono. Se você acreditar por um instante que tem algo em você que é capaz de te permitir entrar nesse trono, você vai ser fulminado. A graça, a doutrina da graça, como eu disse, é a doutrina da humilhação. Se humilhe, meu irmão. Se humilhe. Tenha certeza que é só por causa dele que você tem todas as coisas. Mas se alegre, meu irmão, porque por causa dele você tem todas as coisas. E glória a Deus que está na mão dele e não na sua, porque a minha mão e a sua perdem. Elas tremem, elas derrubam, a mão dele não. Ele disse, todo aquele que o Pai me dá, ninguém arrebata da minha mão. Então a gente está firme no Senhor Jesus, submisso à graça dele. Se apegue na graça, meu irmão. Agarre na graça do Senhor Jesus. Não deixe que o seu coração te encha de soberba e faça você achar por um instante que você é capaz. Você não é capaz. Mas o Senhor Jesus é capaz. E quanto mais você confiar nele, mais ele vai fazer a obra na sua vida. Essa então é a diferença entre como vivíamos antes da graça, do entendimento da graça e agora. Essa é mais uma das coisas da reforma. Ela nos ofende, ela me ofende, ela me machuca. Glória a Deus por isso. Sinal que nós estamos sendo reformados. Amém? Vamos orar? Pai, nós queremos te agradecer, Pai, pela tua palavra, nós queremos te agradecer pela leitura do teu evangelho, queremos te agradecer, Pai, porque o Senhor, pela sua misericórdia, pela sua graça, nos ensina, nos apresenta, Pai, valores do Teu reino, nos mostra, Pai, aquilo que somos e aquilo que devemos ser, Pai.
te pedimos, continua fazendo a tua obra em nossos corações. Humilha-los, Pai. Quebranta-nos, Senhor. Coloca-nos, Pai, na posição que o Senhor deseja que nós estejamos, Pai. Para que nós possamos experimentar a verdadeira graça que vem de Ti. A verdadeira alegria de ter a certeza de que nada está em nossas mãos. De que tudo está nas mãos que nunca falham, que são as mãos do Seu Filho Jesus, Pai. Confirme isso no nosso coração, Pai. Coloca-nos sobre a rocha. Nos dá a certeza disso. Para que o nosso coração não vacile nem um minuto para um lado nem para o outro. Para que a gente continue humilde diante de Ti. Para que sobre esse artigo, Pai, a igreja prevaleça, Senhor. Ajuda-nos, Pai, a viver pela graça e não pelos nossos olhos, e não, Pai, pelas dúvidas, e não pelas nossas certezas, e não pelas nossas forças, pela Tua graça, Pai. Te louvamos por tudo, no nome santo de Jesus. Amém.